Olá, amada! Seja bem-vinda a mais um estudo bíblico sobre mulheres da Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre uma pessoa que talvez não seja muito comum você ouvir pregações e ministrações sobre ela. Nós vamos falar sobre Hulda. Você lembra dela? Você já ouviu alguma ministração sobre ela? Então hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre essa mulher de Deus e aquilo que nós podemos extrair de lições preciosas sobre sua vida. Na verdade, a Bíblia fala muito pouquinho sobre essa mulher, mas o pouco que fala já marca a nossa existência para que tenhamos entendimento e sabedoria adquiridos através do exemplo dessa mulher. A história de Hulda se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo 34, verso 14 ao 33. Para entendermos um pouco sobre a história dela, nós vamos entender um pouco o contexto, como ela aparece na Bíblia. O rei Josias começa a reinar em Judá. Aos 8 anos de idade, ele assume o reinado. Ele veio assumir o reinado depois de 2 reis, seu pai e seu avô, que fizeram coisas bem abomináveis em Judá que desagradavam a Deus. Quando o rei Josias cresce, ele coloca no seu coração o desejo de organizar a casa literalmente, no sentido de trazer Judá de volta à adoração ao Senhor Deus. E ele ordena que o sacerdote Hilquias comece a reparação do templo. O interessante que a gente já pode observar aqui, que essa reforma ela já começa por vamos colocar ordem na casa de Deus. Então, durante esse processo em que o sacerdote Hilquias está limpando o templo, tirando dali o que não pertencia ao lugar, principalmente aquelas coisas que tinham sido colocadas pelos reis anteriores a Josias e que simbolizavam idolatria e que ofendiam o Senhor Deus. Isso começou a ser retirado. E de repente, nessa limpeza do templo, o sacerdote Hilquias encontra dentro de um baú o livro da lei. Muitos escritores dizem que provavelmente esse livro que ele encontra da lei de Moisés eram trechos de Deuteronômio, por ele falar especificamente sobre maldições que aconteceriam com o povo se eles se desviassem do caminho do Senhor. Ao encontrar esse livro, o sacerdote Hilquias junta-se com o secretário Safã e pede que ele entregue isso ao rei. Quando o rei recebe a notícia de que o livro foi encontrado e ouve as palavras que estavam escritas nele, o rei rasga suas vestes e se humilha diante da presença do Senhor. O ato de rasgar as vestes naquele tempo demonstrava esse sinal de grande humilhação, de grande dor por alguma coisa que está se vivendo, que está sabendo que está por acontecer ou que aconteceu. E ao receber esse impacto de toda a desgraça que estava para vir sobre a nação de Judá, por conta da sua apostasia, Josias pede que Hilquias e Safã procurem alguém para interpretar, para dizer a veracidade das palavras daquele livro. E nesse ponto entra a nossa mulher que estamos estudando hoje. O sacerdote Hilquias vai procurar a profetisa Hulda. Nesse ponto nós já começamos a ver e perceber algumas questões. Primeira delas, uma profetisa. Nós sabemos que era muito mais comum naquele tempo se procurar e se falar com profetas. Mas nesse ponto, Hilquias não duvida. Ele não tem sombra de dúvida, ele vai até a profetisa Hulda. Provavelmente isso acontece porque ele conhecia a índole, o caráter e o relacionamento dessa mulher com Deus. E observe, nós estamos aqui falando de um sacerdote. O sacerdote ele tinha como buscar ao Senhor. Mas naquele momento específico, provavelmente ele não estava se sentindo apto, ele não estava se sentindo capaz, ele precisava de um sopro de vida também. E ele sabia que poderia encontrar este sopro através das palavras da profetisa Hulda.
Ela era casada com o guardião do guarda-roupa real. Ela provavelmente morava bem próxima às imediações do palácio. Alguns historiadores chegam a dizer que ela residia em uma espécie de faculdade, lugar de ensinar. E por isso essa mulher tinha tanto conhecimento. Outro ponto interessante para nós deixarmos claro é que ler no tempo do Antigo Testamento não era algo comum. Não era todo mundo que sabia ler. Inclusive, alguns reis não sabiam ler. E isso para uma mulher era mais incomum ainda. As mulheres elas não tinham a visão, a posição que nós vemos hoje. Então, Hulda, além de ser uma profetisa, era uma mulher que sabia ler, que era instruída. E quando o sacerdote chega para ela com um livro, ela olha para o sacerdote, imagina o impacto que deve ter sido. Eu sempre gosto de pensar, imaginar a cena. Você está ali diante de um livro que estava perdido. E outra coisa que me chama a atenção é que a palavra de Deus estava perdida dentro da casa de Deus. Quantas vezes nós agimos assim? Vamos à casa do Senhor, vamos à igreja, mas não atentamos para a sua palavra, deixamos que a palavra fique perdida dentro da própria casa de Deus. Quando Hulda recebe aquele pergaminho, eu tenho certeza que o coração dela arde por estar diante de tamanha preciosidade. Como você, minha amada, encara a sua Bíblia? Temos tanta facilidade hoje de adquirir exemplares e exemplares da Bíblia que muitas vezes não valorizamos o tesouro precioso que temos em nossas mãos. E então, a profetisa Hulda traz duas mensagens da parte do Senhor para que o sacerdote Hilquias levasse de volta ao rei. A primeira profecia se concentra especificamente no que está escrito no livro. Ela deixa claro que tudo aquilo que está escrito no livro iria sim acontecer com Judá e Israel, que naquele tempo tinham se dividido em dois reinos, por conta da apostasia, por conta deles terem se distanciado de Deus e praticarem aquilo que o Senhor tinha dito que eles não fizessem. Mas ela não para por aí. Ela oferece um sopro de vida vindo da parte de Deus para a vida do rei Josias. Ela traz uma profecia específica para a vida dele, que Deus manda que ela falasse. Ela declara ao rei Josias que todas aquelas maldições contidas no livro não iriam acontecer enquanto ele vivesse. Ele estaria isento de passar por aquele período de dor e sofrimento, porque o coração dele se mostrou voltado para a palavra, porque ele se humilhou diante de Deus quando ele encontrou o livro, quando ele ouviu o que estava escrito no livro. E essa mulher, ela teve a sensibilidade de ouvir a Deus e transmitir fielmente aquilo que Deus tinha colocado em seu coração. Então, com a história da profetisa Hulda, nós podemos aprender duas preciosas lições. A primeira delas é: mantenha-se em comunhão com Deus. Essa profetisa estava ali, vivendo no meio daquele povo que tinha se distanciado de Deus, que tinha se afastado do Senhor, que outros reis já estavam praticando coisas que Deus abominava, mas ela se manteve ali, fiel ao Senhor, a comunhão e a intimidade dela com Deus. Minha amada, não importa onde você está inserida, seja fiel ao seu Deus. Ame o Senhor, respeite-o, honre-o, viva de acordo com a palavra dele. Não podemos usar como desculpa que fazemos coisas erradas porque o meio em que nós vivemos nos impulsiona, nos condiciona a essas coisas. Isso não é real. Ela se manteve íntegra no seu relacionamento com Deus, independente das circunstâncias que a cercavam naquele momento. E a segunda preciosa lição é: marque a sua geração. Hulda foi uma mulher que apenas poucos versículos narram sobre ela e a importância que ela teve.
mas nesses poucos versículos nós conseguimos ver a impressão de uma mulher que fala a palavra de Deus e que marca a geração. A profecia dela se cumpre, aquilo que ela fala em nome do Senhor é cumprido. O rei Josias é poupado e o seu filho começa a colher as consequências de toda aquela maldição, porque o filho dele não andou nos caminhos do Senhor. Então essa mulher, ela deixou uma marca em sua geração que perdura até hoje. O Senhor se preocupou em deixar registrado a história dessa mulher para que eu e você hoje pudéssemos saber que mesmo onde estamos, mesmo que não tenhamos posição de destaque, mesmo que outras pessoas acreditem que não temos potencial para nada, nós podemos marcar e influenciar a nossa geração se mantivermos o nosso coração no Senhor, se mantivermos os nossos olhos fitos nele, para cumprir o propósito dele na terra. Então que você possa estudar mais sobre essa mulher de Deus. Como eu disse, se encontra no livro de 2 Crônicas 34, 14 a 33. Eu vou deixar marcado essa referência aqui para você estudar mais, para você ler mais. E nunca desista de aprender das coisas do Senhor. Nunca desista de acreditar que você pode sim marcar a sua geração, começando no seu lar e expandindo isso, sabe o Senhor, até onde Ele pode te levar. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aqui o teu comentário. Tem alguma outra mulher da Bíblia que você gostaria de conhecer? Aqui no nosso canal nós já temos mais de 30 mulheres que nós já estudamos e falamos sobre cada uma delas. Para você saber quais as mulheres que nós já aprendemos, clica na playlist Mulher e lá nós temos uma seleção de estudos bíblicos que fizemos voltados com esse tema. Que a paz do Senhor esteja no teu coração. Fica com Deus e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau!